dia 30 de abril, a famosa próxima quarta-feira, às 19 horas, no Teatro Municipal, a Petrobras Sinfônica, sob a regência de Felipe Prazeres, apresentará duas obras de Hector Berlioz, Carnaval Romano e a Sinfonia Fantástica. E é sobre a segunda obra, a Sinfonia Fantástica, que arriscarei aqui alguns comentários musicais e geográficos. Bem, antes de mais nada, quem puder já faz aquele protocolo de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar, sobretudo com aqueles que me odeiam, né? Porque o ódio alheio é a argamassa da sociedade pós-contemporânea. Vamos lá. Teoricamente, né, a Sinfonia Fantástica de 1830, do compositor francês Hector Berlioz, ela foi a primeira sinfonia. Só que Berlioz, ele não tinha o costume de numerá-las. Então, assim, enquanto a gente tem a primeira sinfonia, a segunda, a terceira, até a nona de Beethoven, por exemplo, né, Berlioz a chamava apenas pelo nome, né? E no caso, a Sinfonia Fantástica, episódio da vida de um artista. E essa vai ser uma das obras mais revolucionárias do período romântico e um marco da música programática. Período romântico, música programática. Bem, música programática, daqui a pouquinho eu vou voltar a isso. Mas, só para você entender, a música, o período romântico da música romântica, do romantismo, ela vai nascer no início do século XIX. E anterior ao romantismo, teve o período clássico. E antes do período clássico, a gente teve o famoso barroco. Portanto, Berlioz ele vai ser um fiel representante desse romantismo. E a sua inspiração para a Sinfonia Fantástica foi a sua paixão, em um primeiro momento não correspondido, pela atriz irlandesa Harriet Smithson. Foi uma verdadeira obsessão amorosa que, combinado, né, com o excesso de um alucinógeno, o ópio, acabou acabou sendo a força, né, para a composição de uma narrativa extremamente emocional e de paisagens alucinatórias. A sinfonia ela vai narrar em 5 movimentos a história de um jovem músico, né, que, desesperado por um amor não correspondido, ingere ópio e mergulha em alucinações dramáticas, em alucinações até trevosas. Berlioz, em sua Sinfonia Fantástica, ele vai repetir, né, e consolidar o conceito de ideia fixa, que ele já tinha utilizado em uma cantata, Hermine. Né? E o que vai ser essa ideia fixa? Vai ser uma melodia recorrente ao longo da obra em todos os movimentos da obra. E no caso aqui, são 5 movimentos. E aqui, na Sinfonia Fantástica, essa coisa da ideia fixa, essa melodia recorrente, vai ser sempre para representar, né, a sua amada, ou a sua desilusão amorosa. O Berlioz, né, isso aqui não é uma citação, mas ele falava algo como, né, que essa sinfonia representava os seus sonhos, a sua imaginação, seus sentimentos, né, da natureza, né, seus sentimentos despertados pela contemplação da natureza e a angústia, né, das cidades. E é justamente aí que começa essa discussão de hoje, que envolve a Sinfonia Fantástica e a coisa das paisagens musicais, que é uma discussão muito presente e de alto valor dentro da geografia. O pesquisador canadense, referência para quem quer trabalhar com antropologia da música, antropologia do som, geografia e música e tal, o canadense Murray Schafer, ele foi na verdade o primeiro a falar que nós, né, as pessoas, os seres humanos, eles de certa forma, eles são ecos das paisagens sonoras, né? E esses ecos das paisagens sonoras acabam refletindo na nossa linguagem e também na música. E não é que o Hector Berlioz, francês, ele foi o criador dessa coisa das paisagens sonoras. Por quê? Isso aí já havia alguns sinais, né, na música clássica e também na música barroca. E por falar no barroco, a gente tem que fazer 2 referências aqui. A primeira, a Bach, expoente do barroco, né? As suas obras, né? E a gente pode falar aqui a Missa em Si menor, de 1749, a gente pode falar a Paixão segundo São João, de 1724, a Paixão de São Mateus, de 1727. Elas são carregadas de uma dramaticidade, de simbolismos religiosos muito fortes, né? Havia muita descrição dos sentimentos. Mas
quase nada dessa coisa da geograficidade. Quem faz geografia ama essa palavra, geograficidade, né, dessa coisa das paisagens, né, que estão ao nosso entorno. Como eu falei aqui, né, essa música barroca do Bach, por exemplo, elas remetem a eventos sagrados, elas descrevem a fé, momentos, né, que marcaram a humanidade, né, são obras que pregam uma devoção ao mundo, à energia superior, ao Criador, a Deus, como você quiser chamar. Ou seja, eventos bíblicos, eventos míticos, né, e todo aquele afeto, toda aquela energia transcendental estavam à frente a qualquer outro objetivo, digamos, mundano. E a outra referência do barroco que a gente tem que fazer é de Antônio Vivaldi, em sua maravilhosa As Quatro Estações, de 1723. Por quê? O Vivaldi, ele cria 4 pequenos concertos, né? Primavera, verão, outono, inverno, a partir de uma música programática. E o que é essa música programática? Ela tem como objetivo evocar ideias, né, ou imagens extrasensoriais. É a coisa de você escutar uma música, um trechinho, e você conseguir imaginar, por exemplo, uma tempestade ou um campo florido. Essas são as imagens extrasensoriais. É aí que vai nascer essa coisa de representar, né, musicalmente as paisagens que nos cercam. Então, dessa forma, né, a música do Vivaldi, né, e todo esse trabalho aqui que eu estou falando é baseado em um artigo meu que foi publicado na revista da Unesp. Então, quem quiser ler na íntegra esse trabalho, basta colocar no Google Hugo Pater Medeiros, Unesp. Vai aparecer lá o artigo que está baseando, né, esse meu vídeo de hoje. Então, a gente nota que nas 4 estações de Vivaldi havia ali uma coisa da paisagem, sim, mas era uma relação diferente da de Berlioz, que são quase 100 anos depois, né? Porque na música de Vivaldi havia uma admiração inocente, quase que ingênua, né, para com os elementos vivos e em constantes movimentos, os elementos naturais que rodeavam o homem. Por exemplo, era coisa de colocar musicalmente, retratar musicalmente a respiração da natureza, né? A respiração da natureza como inspiração máxima do artista, né? Que ia muito mais além do que fazer barulhos, né, de chuva ou barulhos de trovão. Era muito mais do que apenas fazer vibrações sonoras. Ou seja, a coisa dessa paisagem musical que vai começar a aparecer ali em Vivaldi, nas 4 estações, ela vai ser uma forma de o ser humano, a partir dos seus sentimentos, interpretar aqueles sons exteriores, né, de uma natureza sacralizada, de uma natureza perfeita, né, de uma visão romântica da natureza, digamos assim, pura, uma visão pura, né, na busca de se firmar nesse mundo. Portanto, Vivaldi ele vai cumprir o seu objetivo de fecundar, né, de semear imagens e sentimentos afetivos e sensoriais na imaginação do ouvinte. Ou seja, são obras, né, como as 4 estações de Vivaldi, que a natureza ela vai apresentar como uma grande provedora de um povo campesino. A coisa muito do ambiente rural ainda, né? É aquele povo campesino, humilde, de coração sincero, mas sempre com finais felizes. E vai ser justamente essa concepção, né, do que é essa paisagem ao entorno que vai mudar durante o romantismo. Por quê? Durante o romantismo, e romantismo a gente já está falando aqui na virada para o século XIX, né, justamente esse período de Hector Berlioz, né, foi um período de extremo radicalismo, né, de um radicalismo motriz que movia aqueles compositores. As paisagens musicais elas vão florescer como objetivo e como conceito urbano, né, em depreciação, ou seja, não mais para admirar paisagens lúdicas, né, do espaço rural, da vida campesina, mas vão mostrar como aquela cor cinza das cidades, todos os sentimentos de angústia da vida urbana. Seria uma forma de colocar, digamos, uma cor do sentimento do compositor naquela natureza urbana. Por que isso? Havia o desejo de superar aquela poesia heróica, né, por uma poética de paisagem, né? Assim como aqueles compositores do romantismo, eles queriam superar aquelas estruturas extremamente rígidas, justamente do período barroco e do período clássico. E é por isso que Beethoven ele vai ser o grande marco nesta transição para uma poética, para uma poesia de paisagem, para a consolidação da ideia, né, de paisagens musicais. Por quê? Ele foi justamente a transição. Ele chegou a fazer parte
daquele período, do período clássico, mas em sua sexta sinfonia, a famosa Pastoral, é que ele vai começar a trabalhar essa paisagem ao seu entorno. Claro que não da mesma forma de Berlioz, mas o que vai acontecer? Beethoven aqui, através da interpretação, a partir dos seus sentimentos, ele começou a retratar os lugares, retratar o retrato, a paisagem, a pintura, né? Ou aqui o frame, né? De lugares conhecidos e não mais lugares místicos. Porque a música até então era extremamente subjetiva e ingênua, né? A música de Vivaldi, a música de Bach era uma música extremamente religiosa, eu adoro, né? Handel, Haydn, e a música a partir da Pastoral de Beethoven, né? Se não me engano é de 1806, se não estou enganado, 1808, vi aqui. Ela vai ganhar um objetivo de trabalhar o espaço sólido, real, né? Felipe Salles, pesquisador em sua dissertação de mestrado de 2002, vai falar o seguinte, abre aspas, o próprio Beethoven é um exemplo significativo desta passagem, uma vez que sua sinfonia pastoral é literalmente, segundo o próprio Beethoven, expressões e sentimentos da vida no campo. E ela já beira a fina e tênue linha entre a descrição de sentimentos e a descrição de situações. Ainda, Felipe Salles, toda a geração romântica posterior a Beethoven, contemporânea a Berlioz, encontra na música descritiva um fascinante e promissor estilo que combinava a inspiração de diversas fontes, como a literatura, poesia e pintura, com a imaterialidade sonora, abrindo novas possibilidades de expressão segundo padrões românticos. Grande parte dos compositores românticos tinha sólida formação artística e frequentemente dialogavam com outras artes. Berlioz, mesmo, tinha um grande talento literário, assim como Wagner e Schumann. Mendelssohn, Schoenberg, por sua vez, também pintavam. Schoenberg, inclusive, tinha uma opinião muito particular sobre a relação música-imagem. É bem conhecida sua relação de amizade com o pintor russo Vassily Kandinsky, partindo do princípio que a música expressa a natureza inconsciente deste e de outros mundos. E ainda, Felipe Salles, em 2002, vai falar que, com as portas do romantismo abertas, foi possível, primeiramente, a Hector Berlioz, compositor que nasceu em 1809 e faleceu em 1869, criar um gênero puramente descritivo, chamado por ele, muito a propósito, de sinfonia descritiva, cujo primeiro exemplo é justamente a Sinfonia Fantástica de 1830. Fecha aspas e agradeço aqui as citações do pesquisador Felipe Salles. Então vejam, voltando aqui à Sinfonia Fantástica, é interessante observar os movimentos 3, 4 e 5. No movimento 3, chamado Cena no Campo, é, evidentemente, ambientado uma paisagem campestre, né, em que o personagem, né, que está apaixonado numa obsessão amorosa, ele busca consolo na natureza, mas é atormentado por pressentimentos sombrios. O movimento termina com sons de trovões distantes, que anunciam a vinda de uma tempestade. No movimento 4, Marcha do Suplício, é uma visão completamente alucinatória, com o uso de muitas substâncias, né? O artista, ele no seu desespero, acaba sonhando, ele tem uma, digamos, overdose, talvez não tão forte assim, mas o artista sonha que assassinou a sua amada e está sendo conduzido à execução, né? No movimento 5, fechando a obra, tem o sonho de uma noite de Sabá. Sabá aqui tem a sua origem no judaísmo, né? É o dia do descanso, após uma semana de árduo trabalho, mas também tem a interpretação dentro do ocultismo. E nesse último movimento, ele presencia o próprio funeral, com sons horripilantes de seres trevosos, né? Há um momento em que, segundo Berlioz, dentro da sua alucinação, ele escuta a guilhotina, né? Vindo cortar a sua cabeça. Ou seja, Berlioz ele pode não ter sido o primeiro que fez o uso das paisagens musicais, mas foi ele quem talvez melhor trabalhou e consolidou este conceito, né? Porque o compositor ele criou um mundo a partir de sua instabilidade emocional, a partir de alucinações e de amor não correspondido, ou seja, era uma sinfonia descritiva do mundo ao seu entorno, mas não meramente repetitiva, mas uma sinfonia descritiva a partir do mundo ao seu entorno, da massa cinzenta urbana, mas a partir dos seus sentimentos de angústia, de aflição, de medo. Bem, eu me pergunto se vocês acharam esse vídeo muita doideira.
se vocês acharam com muita coisa de geografia, mas enfim, gostaram de ter um vídeo tratando sobre música clássica? Sim, não? Comente aí. E, assim, no mais, né, eu só reafirmo, para quem puder ir, vá no Teatro Municipal, veja a Petrobras Sinfônica, dia 30 de abril, no Teatro Municipal, sob a regência de Felipe Prazeres. Saudações.